E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Antes nós irmos rapidinho para o nosso vídeo, aqueles nossos 3 pedidos de todo início de explanação. Curtam para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixem o comentário maroto do engajamento e compartilhem para a gente furar cada vez mais a nossa bolha. Dito isso, minha gente, eu gostaria logo de começar a temática de hoje, que a nossa temática de hoje é sobre o antirracismo. Eu vou fazer essa explanação para vocês, assim, dividindo um pedaço. A primeira metade vai ser no âmbito jurídico, o segundo trecho ele vai ser envolvendo mais questões de ordem prática e política. Sobre a questão de ordem jurídica, eu gostaria de falar para vocês que uma das atitudes antirracistas que a gente poderia tentar promover na sociedade, ainda mais para os nossos políticos que foram eleitos pelo pleito e tudo mais, é a questão da gente lidar com o que eu falei até durante essa semana com vocês, com a questão específica da injúria racial. Porque, por exemplo, o crime de injúria racial, ele é passível de fiança. No artigo 322 do Código de Processo Penal, nosso CPP, eles falam que crimes até 4 anos eles podem ser, eles são passíveis de instaurar, o delegado de polícia, ele instaurar a questão da fiança. E o crime de injúria racial, ele é um crime que ele tem uma pena que ele pode variar de 1 a 3 anos. Então, ou seja, a gente poderia, uma das atitudes antirracistas voltada na perspectiva jurídica, a gente poderia colocar. Aí tu poderia chegar e falar assim, Lawson, mas tu não falas assim pelo teu jeito de falar, eu vejo assim que seria condizente com a tua leitura a questão do não encarceramento, do anti-encarceramento. E aí vocês estão corretos e vocês conseguiram ter uma boa leitura sobre esse que vos fala, que a questão é a seguinte: nós somos anti-encarceramento. Por quê? Porque a gente já chegou à conclusão, isso é um ponto pacífico, gente, que a jaula, ela não vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos muitos problemas na base da nossa sociedade que a gente tem que primeiro estruturar para depois a gente começar a tentar pleitear a questão de uma reestruturação, uma outra maneira da gente pensar essa questão do encarceramento. Mas o que eu estou falando para vocês especificamente sobre a questão da injúria racial? Porque, como eu falei a vocês, a questão da injúria racial, a gente conseguindo fazer uma mudança legislativa, aumentando essa pena máxima, a gente vai fazer com que as pessoas elas repensem muito mais. Porque o que acontece hoje em dia? Você vai num estabelecimento comercial, você xinga o caixa que está lhe atendendo, ganhando um salário de fome, trabalhando pelo menos umas 10 horas por dia, com turnos de revezamento, com tudo que não presta. E aí o que acontece? Você vai ofender essa pessoa porque às vezes ela não conseguiu ter o atendimento que você acredita que você fosse digno, merecedor de receber, e aí você vai, o que acontece? Quando esses casos eles chegam a ser, que eles chegam a chegar no âmbito da delegacia, o delegado de polícia ele vai estabelecer uma multa ínfima, uma fiança ínfima, isso quando ele estabelece uma fiança, e é resumo da história, não acontece nada, não dá seguimento em nada. Então, ou seja, a gente tem que fazer instrumentos judiciários para o quê? Que é para dar trabalho pro vagabundo, porque como eu falo sempre a vocês, uma coisa que toca o meu coração proveniente dos sociais democratas, dos sociais democratas, da social democracia é o seguinte: é o império da lei. A lei é que vai. A lei não vai resolver os nossos problemas, não vai resolver. Mas a lei ela já adianta muito o nosso corre, porque muitas das coisas que não são feitas na nossa sociedade, no nosso cotidiano, são por conta de que elas são criminalizadas. E o segundo período agora que eu quero falar são questões de políticas do nosso âmago, das nossas peculiaridades. A política, nós do povo, uma coisa que transcende essa política meramente institucional, é a política real, é a política participativa. O que é que nós podemos fazer? É a questão da gente estudar o racismo, é a gente querer compreender, como eu falei a vocês ontem, assim,
uma didática, uma conversa proveniente da plataforma que nós estamos, uma coisa mais sucinta, que é para passar a vocês. O racismo, ele não é um ato específico. O racismo, ele é uma teia de atos, ele é um conglomamento de atos que fazem com que a gente discrimine, a gente deixe em segundo plano, a gente negligencie pessoas provenientes de determinados grupos étnicos raciais. É isso que é o racismo. Então, a gente tem como por obrigação nos inserirmos cada vez mais na perspectiva de conhecer essas questões. Primeiro plano, o plano do conhecimento, que não adianta a gente, não adianta não, pode até adiantar, mas fica com muito mais substância as nossas batalhas quando a gente conhece o nosso adversário. Um outro elemento, agir de ordem prática, por exemplo. Eu não faço uma recomendação de nós sermos as pessoas que vão acabar com o rolê. Como assim? Porra, às vezes tu tá num evento, tu tá no contexto e tudo mais, aonde rola alguma questão que a gente também pode elencar como o racismo recreativo, que é o racismo disfarçado de piada, disfarçado de um comportamento jocoso. Então, por exemplo, quando você se encontra nesse tipo de ambiente, eu particularmente, eu não recomendaria as pessoas acabarem com o rolê. Mas, por exemplo, a gente pode tentar fazer numa condição empírica, fatídica dessa, é o quê? A gente tentar chegar no interlocutor para a gente tentar fazer com que essas pessoas elas cheguem na pessoa principal que está emitindo o ato. Quando você é o interlocutor, melhor ainda. Por exemplo, às vezes você tem um ente querido, você tem um familiar, você tem um companheiro ou companheira, que ele ainda tá embebecido desse negócio, porque como nós temos uma sociedade que ela é estruturalmente racista, pegando um termo que foi muito difundido pelo professor eu confesso que eu esqueci agora o nome do professor que fala sobre o racismo, Silvio de Almeida, que fala sobre o racismo estrutural. Então, como nós estamos agora imersos numa sociedade que ela é fundada, talvez o polo principal da formação étnico, histórica e cultural e geográfica do nosso país seja o racismo. Ele é o racismo. Então, ou seja, as pessoas elas não são racistas, algumas delas não são racistas de maneira deliberada, mas às vezes elas não conseguem se compreender como reprodutores do racismo nesse momento de racismo recreativo. Então, nós como interlocutores, a gente que tem um poder de ação, é uma coisa que eu digo, todos nós temos a nossa área de atuação, nós temos pessoas que nós influenciamos, ao mesmo tempo que nós somos influenciados por esse mesmo meio, nós também influenciamos. Então, ou seja, meter nossa cunha, evitar de nós proferirmos esse tipo de coisas, de barbaridades. A gente também pode falar com as outras pessoas, com terceiros. E um terceiro elemento que agora passou pela minha cabeça, que também eu acho que é uma temática muito importante para a gente falar, é o apoio às cotas. É aumentar a quantidade. Isso no âmbito, por exemplo, agora, pegar essa primeira metade. Esse apoio, nosso apoio pessoal às cotas é a nossa política micro, a nossa política participativa. E no âmbito da política representativa, da política holística, da política institucional, é fazer uma pressão para aumentar cada vez mais, porque as cotas elas não são uma reparação histórica. Por que eu explico isso a vocês? Porque a gente querer falar que numa universidade pública ou qualquer outro tipo de certame, a gente colocar entre 10 e 20% de pessoas que separar esse número de vagas pela questão étnico-racial, a gente estaria pagando todo o mal, todo o sofrimento de 388 anos de racismo institucional e mais 120, 140 anos de racismo imbricado, de racismo sistemático, de racismo que não está mais no âmbito da nossa reprodução, do capital, nosso meio de produção, mas ele ainda permeia toda a nossa sociedade. Então você vai me dizer que 20% de cota é uma reparação histórica, ele não é. A cota ela serve para o quê? Que é para aumentar a presença, porque uma das coisas que elas são realmente viáveis para a gente conseguir deixar com que a sociedade ela fique mais harmônica é a representatividade, é a representatividade não só no aspecto da pessoa, ter uma pessoa lá em cima que ela represente essa grande coletividade, mas não, é a gente ter pessoas dessas comunidades, dos negros, dos indígenas, dos imigrantes, eles estarem já inseridos no bojo da nossa sociedade para que a gente aconteça o seguinte movimento, que a gente se acostume com eles, porque
o costume, o hábito vai fazer com que esse racismo ele cada vez mais vai diminuindo, tanto no âmbito empírico da nossa convivência, quanto também no esforço que nós temos que fazer no aspecto intelectual, no aspecto cognitivo, para a gente conhecer e aplicar esses conceitos antirracistas na nossa sociedade. Dito isso, minha gente, eu gostaria de fazer a minha explanação final de todos os nossos vídeos que são inerentes aos nossos amigos que perderam um dos mais de 570 mil irmãos brasileiros por conta da Covid-19. As minhas condolências, meus mais sinceros pêsames, e convidar todos os nossos irmãos que se encontram agora no momento de luta, de ira, de batalha, para se juntar a nós. E um convite também para que dia 7 de setembro a gente meta pressão, que a gente pode até batalhar, vai ralar, mas quanto mais pressão a gente botar na cabeça desse vagabundo que se encontra na presidência da República, menos lambança, menos cagada de fazer em cima da gente e passa mais rápido esse período para que, se não for por impeachment, pelo menos no pleito de 2022 a gente consiga estipar esse vagabundo, a família dele, de preferência todos os correligionários dele da nossa vida política, porque esse inferno desses últimos 2 anos e meio, 3, e infelizmente pode chegar a 4, nenhum brasileiro merece. Dito isso, minha gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo e um fortíssimo abraço.